Domingo retrasado, irmãos, nós começamos a expor esse texto do Salmo 23, talvez o texto mais conhecido das Escrituras, o salmo mais conhecido, e eu disse que iria dar continuidade neste domingo, hoje, no caso. Passamos domingo passado, tivemos o aniversário da nossa UMP, falamos sobre o outro tema, e hoje nós vamos dar continuidade a exposição deste Salmo 23. Lembrando para os irmãos que o nosso tema na exposição desse Salmo é do que você mais precisa. Do que você mais precisa. E nós falamos no sermão, no início, no primeiro, de que muitas vezes nós não sabemos daquilo que realmente nós necessitamos. Que às vezes nós corremos atrás de várias coisas, achando que aquilo é o essencial para nós, que é aquilo que vai nos suprir, que é aquilo que vai nos dar a plena satisfação. E falamos que, certamente, o Senhor Deus, Ele sabe das nossas maiores necessidades, das nossas mais profundas necessidades. E esse salmo, ele é o retrato disso. Aqui nós temos o Espírito Santo de Deus falando através do salmista Davi, e ele falando então das profundas necessidades que nós temos. E ensina também que o Supremo Pastor das nossas almas, ele pode, e ele é o único que pode nos conceder verdadeiramente aquilo que eu preciso, que você precisa, que todos nós precisamos. Nós vemos que Davi escreve esse salmo num contexto, o contexto dele era um contexto onde pastorear fazia parte ou fez parte da vida dele. Ele então, como um pastor, como alguém que cuidava das ovelhas, que havia cuidado muito tempo antes de ser rei de Israel, ele havia cuidado das ovelhas. Então aqui ele faz uma comparação de Deus como pastor, e ele se coloca como a ovelha sob os cuidados do Senhor, sob os cuidados desse pastor. Então aqui ele faz essa comparação, o Senhor como supremo pastor e ele como a ovelha, aquela que precisava de todos esses cuidados, que tinha essas necessidades e que esse pastor podia suprir essas necessidades. Nós falamos então de 4 pontos, 4 coisas que nós precisamos, do que nós mais precisamos. Primeiro, nós falamos que você precisa de repouso e descanso. Você precisa de repouso e descanso. Somente Cristo pode nos conduzir ao verdadeiro repouso. Ele é o nosso descanso. Ele mesmo é o nosso repouso. Segundo, você precisa de mudança. Você precisa de mudança. Nós precisamos. E somente o Supremo Pastor, ele pode nos fazer retornar dos nossos caminhos equivocados e errados e nos renovar. Por isso que o texto fala, ele nos refrigera a alma, ele nos renova, ele nos faz voltar dos velhos caminhos, dos caminhos tortuosos, para ele mesmo, e ele nos refrigera a alma. Então você precisa de mudança. Terceiro, você precisa de orientação. Você precisa de orientação. Somente o Supremo Pastor, que é Cristo, ele pode nos conduzir pelo caminho correto, pelo caminho certo, que são os caminhos de Deus. Em quarto, nós falamos que você precisa de companhia. Nós precisamos de companhia. Somente o Supremo Pastor, que é Cristo, somente Ele vai conosco em toda parte. A presença de Cristo vai conosco, mesmo que seja até no vale da sombra da morte. Ali Ele está conosco. Então, nós aprendemos, ou nós relembramos, que precisamos de repouso e descanso, precisamos de mudança, precisamos de orientação e precisamos de companhia. Hoje nós vamos falar de mais 3 coisas que nós mais precisamos na nossa vida, que eu preciso e que você precisa. A primeira delas hoje é que nós precisamos de proteção. Nós precisamos de proteção. Você precisa de proteção. O versículo 4, a parte B, se você reparar aí, diz:
Vou ler desde o início. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então nós precisamos, irmãos, de proteção desse pastor. Davi, quando ele escreve essas palavras, provavelmente ele estava se lembrando de um episódio que aconteceu e que ele relata lá em 1 Samuel, no capítulo 17, quando ali ele vai para a guerra enfrentar Golias. Então ele menciona que ele não era tão inexperiente numa luta, numa batalha, né, contra, mesmo que fosse ali não contra um homem, mas ele já havia protegido o rebanho dele do ataque de um urso e de leão. De um urso e de um leão. Ele relata isso em 1 Samuel 17. Então, Davi ele já tinha essa experiência de proteger o seu rebanho, e ele lembra disso e ele fala que ele se colocando ali como aquela ovelha, ele precisa da proteção desse pastor, que vem para protegê-lo dos inimigos, para proteger das ameaças. E aqui ele fala, essa proteção é a proteção contra os inimigos. O bordão que é mencionado aqui, o bordão é uma vara ou um bastão, e ele servia para o pastor combater os animais ferozes, e era às vezes até considerado uma arma de guerra. E era um instrumento também que indica autoridade. Então, às vezes, era muito comum o pastor, ou um guerreiro, ou alguém que tinha autoridade, empunhar ali, um bordão, aquela vara, um bastão. E isso para quê? Para a proteção, para a guerra, para a luta. Meus irmãos, nós sabemos que o cristão, ele possui inimigos terríveis. Ele possui inimigos terríveis. O primeiro deles é o diabo. O diabo é Satanás. Satanás significa adversário. Por que adversário? Porque o Satanás se opõe a Deus e, consequentemente, à sua igreja. E a cada um que faz parte da igreja. Quando você se converte, é uma coisa maravilhosa, uma bênção, é claro, a riqueza extraordinária. Mas quando você se converte em Cristo, você ganha um inimigo. E um dos mais poderosos. Porque o diabo, ele se torna inimigo. Porque antes da conversão, se faz a vontade dele. Então, como disse, está tranquilo, ele tem o domínio. Mas quando alguém se converte, se regenera, quer compromisso com Deus, ele entra na lista negra do diabo, desse adversário. Ele também é chamado de o tentador. O tentador é aquele que influencia o homem para pecar e se afastar continuamente de Deus. Ele faz isso, por isso que ele tenta, por isso que ele trabalha com aquilo que o homem tem, que as suas inclinações erradas, a sua natureza errada. Ele sabe fazer muito bem isso. Ele é o acusador, ou seja, ele é aquele que tenta o homem, faz o homem cair, para depois então acusar aquele mesmo homem que ele tentou, que ele fez cair, diante de Deus. Porque ele sabe que Deus é o juiz. Ele quer a condenação dele, daquele homem que pecou, da pessoa que pecou. Então ele acusa, diz a palavra de Deus, que ele nos acusa insistentemente diante do Pai. Ele é o acusador. Nós vemos isso até no caso de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas ele foi acusado pelo diabo. Falou: olha, ele é assim porque o Senhor seca ele de bênçãos. Tira isso dele, toca na vida dele, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Então ele mesmo, Jó, sendo um homem íntegro, um homem temente a Deus, Satanás o acusou. Satanás caluniou. Satanás queria a condenação de Jó, colocando em dúvida a fé dele. Então, meus irmãos, o nosso adversário. E se nós formos deixados frente a frente com ele, na nossa capacidade, nós somos derrotados. Nós não aguentamos, nós não temos capacidade, nós não temos poder, nós não temos habilidade nenhuma para enfrentá-lo. Por isso que nós precisamos desse protetor, nós precisamos do Supremo Pastor. O outro adversário é o mundo. E ao lado disso nós sabemos que o príncipe do mundo é quem? É o diabo. João 14 fala sobre isso. O mundo, meus irmãos, ele está preso pela vontade de Satanás, que faz ali o ciclo de tentação, pecado e condenação.
E esse mundo aqui é toda a estrutura organizada que se opõe a Deus e à sua igreja. Então, tudo que há nesse mundo, segundo João fala em 1 João 2,16, são os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, o mundo, meus irmãos, ele não é amigo do cristão, ele não é aquele que vem, para oferecer algo benéfico. Esse mundo, essa estrutura, vem com esse objetivo, porque o príncipe dele, quem comanda ele, é claro que debaixo da supremacia e da soberania de Deus, é o diabo. Então o diabo sabe trabalhar com as pessoas do mundo, sabe trabalhar com a estrutura corrupta do mundo, com as filosofias do mundo. Ele sabe fazer isso, debaixo da autoridade de Deus, mas sabe fazer isso. Então ele vem para atacar, o mundo vem para seduzir aqueles que querem servir a Deus, para se afastarem dele. O mundo persegue violentamente, sutilmente. O mundo vem com as suas tentações para tentar afastar a pessoa de Deus. É um inimigo e nós precisamos de proteção. Nós precisamos de proteção contra esse inimigo, porque ele infiltra muitas vezes a nossa vida, a forma de pensar, a forma de viver, a forma de agir em vários aspectos. Às vezes nós absorvemos aquilo que tem no mundo, achando que são coisas bonitas, ficamos entusiasmados pelas luzes do mundo, pela sedução do mundo, e aí vamos nos afastando. Isso é sutileza de Satanás. Isso é sutileza do mundo. O mundo não é seu amigo, nunca vai ser. E se você for amigo dele, você é inimigo de Deus. Pode ter certeza disso, é o que a palavra de Deus nos fala. A morte também é o inimigo. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala, 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque a morte, ela traz separação, ela traz dor, ela traz sofrimento. A morte nos lembra do que foi feito lá no Éden. O pecado, a quebra do pacto que foi feito com o homem. Deus disse, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. A morte física nos lembra, irmãos, que há a morte pior ainda, que é a morte espiritual. E que é a morte eterna, que é a pior de todas. Porque é o afastamento definitivo e eterno da face bendita de Deus. Então a morte é um inimigo. O objetivo desses inimigos é o quê? É a perdição do homem. Eles querem que o homem se perca, querem afastá-lo de Deus, eles querem gerar desespero, querem gerar incredulidade. Esse é o objetivo. Para eles também uma alma é preciosa. Quanto mais uma alma for perdida, mais eles vão se regozijar, mais eles vão se alegrar. Quanto mais as pessoas abandonam a Deus, são incrédulas, vivem no pecado, para eles, para esses inimigos, isso é ótimo. Batem palmas, se regozijam. Então o objetivo é esse. Agora, o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele nos protege desses inimigos, porque Ele é o nosso pastor. Ele venceu todos eles lá na cruz do Calvário e na sua ressurreição. O cristão, então, ele é protegido do diabo. 1 João 5,18, na parte B, fala, aquele que nasceu de Deus o guarda, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, Deus, o Senhor Jesus, esse supremo pastor, ele nos protege dos ataques do inimigo. É claro que não devemos dar lugar a ele, e ele nos protege também devido à nossa obediência a ele que temos que ter. O cristão também, ele vence o mundo. 1 João 5,4 fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pela fé, nós podemos viver nesse mundo, nós podemos superar as seduções, os convites, tudo aquilo que vem para tentar nos separar de Deus. Todas as armadilhas do mundo sobre nós, se nós exercermos a fé em Deus, nós podemos ser vitoriosos, nós podemos vencer. O cristão também ele é vitorioso sobre a morte. Lá em 1 Coríntios 15, 54, o apóstolo Paulo nos diz, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então nós já somos vitoriosos sobre a morte, não que nós não vamos morrer. Um dia a morte vai chegar para todos, menos para aqueles que estarão aqui na volta de Jesus, mas chegará. Mas mesmo com a morte vindo, a morte não será o fim para nós.
não será o ponto final nas nossas vidas. Por quê? É garantido para aqueles que creem em Jesus a ressurreição. A ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, também aqueles que nele creem irão ressuscitar. Então a morte, meus irmãos, ela não dá a última palavra na vida do cristão. Então isso é a proteção contra a morte. Outra coisa, nós também temos que ser protegidos contra nós mesmos, que é o outro grande inimigo. Aqui ele fala do cajado. O cajado e o bordão, às vezes, eram usados como sinônimos, mas em algumas partes há uma diferença. O cajado como uma arma de guerra, como algo para proteção, para espantar os animais selvagens, mas o cajado, ele servia para conduzir o rebanho. Normalmente, o cajado ele possui uma curvatura na ponta, né? Creio que os irmãos já viram isso aí em peças aí que já foram feitas, às vezes uma figura, às vezes um filme, aquela voltinha. Para que aquilo? Aquilo ele não está ali para enfrentar. Aquilo ali muitas vezes era um apoio para o pastor, para alguém que carregava ali o cajado se apoiar, mas também para puxar a ovelha. Está indo para um lado, vai lá e agarra ela, e ó, não é por aqui não. Está indo assim, ele vai e puxa. É bem mais prático ter ali um gancho. Então, ou seja, essa proteção contra nós mesmos, porque assim como ovelha, às vezes nós estamos querendo ir para outros caminhos, desviar, e nós precisamos desse pastor para quê? Para trazer a gente de volta. Porque o nosso inimigo, meus irmãos, outro inimigo terrível, é a nossa natureza decaída, é a carne, é o velho homem. Efésios 4:22 diz, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, ou seja, um inimigo poderoso que nós temos somos nós mesmos. É a nossa natureza decaída, a nossa tendência para o pecado, para a desobediência. Paulo fala disso lá em Romanos, no capítulo 7, sobre essa luta. E muitas vezes, irmãos, nós não assumimos essa luta. Nós achamos, não, o inimigo é o diabo apenas, é o mundo apenas, é a morte apenas, mas nos esquecemos de nós mesmos, da nossa desobediência, daquilo que fazemos contra Deus. Aí nós precisamos da proteção desse pastor. Para quê? Para que ele possa nos conduzir de volta. E ele nos conduz de acordo com a sua vontade. Ele nos orienta naquilo que é a verdade através da ação do Espírito Santo na sua palavra. Aqui está o cajado. Aqui está, porque aqui ele vai te puxar, falar, olha, está errado o que você está fazendo. Isso aqui você precisa consertar, você precisa mudar de vida. Então, meus irmãos, nós precisamos da proteção contra nós mesmos. Porque se nós formos abandonados à nossa própria sorte, à nossa natureza decaída, essa luta que nós temos, é claro que nós somos regenerados, somos novas criaturas, nós nascemos de novo, como cantamos aqui, mas a influência do mal sobre nós, neste mundo, ainda é grande. O pecado ele não tem mais o domínio sobre nós, mas ele nos influencia, ele procura nos seduzir. Quando nós fomos regenerados, nós não fomos mudados de uma hora para outra, agora eu não vou pecar mais. Não, por quê? Porque nós vivemos num mundo pecaminoso, a nossa inclinação nesse mundo às vezes é aceitar as tentações dele. Então nós precisamos da proteção desse pastor contra nós mesmos. E o efeito dessa proteção é o consolo que ele fala aqui. O bordão e o cajado consolam. Por quê? O consolo é o alívio, né, da dor e do sofrimento, porque os efeitos desses ataques, irmãos, são devastadores na vida do cristão, na vida daquele que teme a Deus. Quando o diabo ataca, quando o mundo ataca, quando a nossa carne, ela está além, às vezes, do controle que nós temos, e ela prevalece, os nossos pecados prevalecem, o que acontece? Só vem dor, sofrimento, afastamento de Deus, só vem isso. Então, quando nós temos esses instrumentos, quando nós temos esse pastor, nós então somos confortados, consolados, nós temos essa segurança. É a certeza da proteção. A certeza da proteção, ela gera o quê? A segurança, ela gera fé, ela gera resistência quando nós somos atacados por esses inimigos. E com certeza somos atacados diariamente por eles. Mas nós podemos crer
que Deus, Ele não nos deixa a nossa própria sorte, que Ele não nos entrega a esses inimigos, mas Ele está nos protegendo, Ele nos livra, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua bondade, a sua misericórdia. Meus irmãos, os maiores livramentos de Deus acontecem no campo espiritual, quando nós somos livrados de tentações que nós, em outro caso, iríamos sucumbir, quando nós somos livrados de ataques do inimigo, direcionados a nós para nos afastar de Deus, Ele nos livra. Esse livramento, esse supremo pastor, Ele nos dá. Então, você precisa de proteção. Porque se você caminhar neste mundo sem essa proteção, você está perdido, você está condenado. O diabo não vai ter piedade de você, nenhuma. Ele é cruel, ele é terrível, ele não faz acordo com ninguém, ele vem para matar, roubar e destruir, ele não tem pena de absolutamente ninguém, ele é capaz de mentir, ele é capaz das maiores atrocidades para arrebentar com a vida do homem, para afastar você de Deus. Ele não terá piedade, ele não tem piedade de você, de forma nenhuma. O mundo também não, o mundo não é seu amigo, o mundo não é o seu amigo, não é para você ter amizade com o mundo, porque o mundo, ele quer destruir a sua fé também. Então, nós precisamos entender que precisamos da proteção desse pastor, e ainda mais contra nós mesmos, contra a nossa natureza. Nós precisamos que esse pastor, ele nos proteja. Então, você precisa de proteção. Mas também, em segundo lugar, aqui nessa exposição aqui, você precisa da provisão de Deus, da provisão desse supremo pastor. O versículo 5, olha aí na sua Bíblia, diz assim: preparas-me a mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A provisão de Deus, meus irmãos, é a providência de Deus. E a providência de Deus, o que é? É Deus sustentando e cuidando de toda a sua criação. E Deus tem uma providência especial para com o seu povo, porque Ele providencia tanto as coisas físicas, materiais que nós precisamos, a palavra de Deus mesmo garante isso, mas também a provisão espiritual, porque Ele nos providencia tudo aquilo que nós necessitamos para nos achegarmos a Deus, termos um relacionamento com Deus. É interessante, irmãos, é maravilhoso como que Deus providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos reconciliar com Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele enviou o Senhor Jesus para morrer por nós, o Senhor Jesus obedeceu por nós, o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, Ele nos deu a regeneração, Ele nos concede a conversão, o arrependimento, a fé, a santificação, a glorificação. São todas providências de Deus, porque nós não podemos achar que tudo isso fomos nós, foi o homem que fez, de forma nenhuma. Foi tudo providenciado por Deus. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos, condenados eternamente. Então Ele nos providenciou e continua fazendo isso, nos dando a provisão. A provisão, irmãos, até no meio das adversidades. Olha o texto diz que essa mesa ela será preparada, não é num ambiente de amizades, de pessoas que estão a seu favor, não. É no meio dos adversários, é na frente deles. E esses adversários para Davi significam as adversidades, as dificuldades. Mesmo que os inimigos conspirassem contra ele, Deus daria a provisão, representada ali por aquele banquete. Então a provisão de Deus, ela nos é dada, irmãos, principalmente nos momentos de maior adversidade. E nós precisamos desse pastor, porque ele nos dá essa provisão nas adversidades, nos problemas, nos momentos mais difíceis. A provisão de Deus na nossa vida. Essa provisão, ela é suficiente. É suficiente. O texto aqui fala do óleo. O óleo que é derramado, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo, nós temos que lembrar que nesse contexto de banquete, ele era aplicado ao convidado. Um convidado ilustre que vinha participar, era um óleo perfumado. Então, esse óleo era
derramado, se ungia esse convidado, isso era uma distinção, era uma honraria, significava a hospitalidade, o recebimento daquele convidado. Então, o óleo também, nós devemos entender, né, que significa o símbolo do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, entre tantas outras coisas? É a provisão de Deus para a sua igreja. O Senhor Jesus disse que seria assunto aos céus, mas nós não estaríamos só, porque Ele enviaria o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é a provisão na vida do crente, é a presença de Deus na vida do crente. Então, meus irmãos, é a provisão de Deus que é suficiente. O cálice aqui, esse cálice de vinho, ele não podia ficar vazio. Por isso que o texto fala, o meu cálice transborda. A maior vergonha para um anfitrião era estar lá o convidado com a taça vazia. Então o cálice transborda, o vinho, ele é símbolo da alegria. E essa provisão, ela é riquíssima, porque ela gera a alegria verdadeira, de nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de que em Cristo nós temos tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, que nós somos protegidos. Esse Supremo Pastor, meus irmãos, ele provê a alegria e a felicidade verdadeira. E aqui nós estamos falando de não apenas a provisão material, isso é secundário, mas a provisão espiritual. A alegria que vem do Senhor, a alegria verdadeira, a alegria genuína, a esperança, a graça de Deus nas nossas vidas. Deus, meus irmãos, é quem dava plena satisfação ao salmista. Lá no Salmo 16:5, ele vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Lembra que o cálice significa alegria? Então, Davi, aqui o salmista está dizendo o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança, ou seja, a coisa mais importante que eu tenho, e Ele é a minha alegria. O Senhor é a minha alegria. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu és o meu sustento, o Senhor que me sustenta. Então essa provisão é a provisão suficiente que esse Supremo Pastor ele nos concede. É uma provisão que gera plena segurança. Por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A segurança na providência de Deus em qualquer situação. Sabe quem é exemplo disso? De perceber, de crer, de viver essa provisão de Deus? O apóstolo Paulo. Ele diz lá em Filipenses 4, 12 e 13. Você há de se lembrar desse texto. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo dizia isso? Era apenas um jargão? Era um jargão que ele falava, tudo posso naquele que me fortalece? Não. Isso aqui, meus irmãos, é a fé que Paulo tinha na provisão de Deus. Ele sabia que tudo ele podia naquele que o fortalecia, porque aquele que o fortalecia, Jesus Cristo, estava providenciando tudo o que ele precisava. Às vezes o grande problema, irmãos, é que nós não enxergamos a provisão de Deus. O problema às vezes não está na provisão de Deus. Às vezes está naquilo que nós enxergamos que é a provisão de Deus. Às vezes Deus está nos dando, olha, está entregando para nós assim a provisão dele, e às vezes a gente não está vendo. Nós estamos buscando outras coisas. Às vezes nós somos igual aquela criança que o pai compra frutas, compra toda a comida saudável ali, e o menino quer viver com a lata de açúcar na mão, quer se entupir de açúcar. Algo nocivo, porque é doce, porque é agradável, mas aquilo é prejudicial. E às vezes nós somos assim. Deus está nos dando a provisão dele, está nos dando a palavra, está nos dando o meio de graça que é a oração, está nos dando a igreja, a Santa Ceia, está nos dando a sua presença maravilhosa através do Espírito Santo, levantando pessoas nas nossas vidas para nos abençoar, mas muitas vezes insistimos em ir para outro lugar, para pastos aonde são perigosos, aonde são secos, fontes rotas, poluídas. Nós queremos essa provisão, mas não é essa que Deus tem para nós. E aí às vezes reclamamos: mas assim,
está difícil, eu não sou feliz, eu não sou... Mas será que o problema está na provisão de Deus? Eu creio que não. Eu creio que não. Nós temos que rever isso nas nossas vidas. O que é a provisão de Deus para nós? O que Ele está nos dando? Será que nós temos nos enchido da sua palavra? Será que nós temos buscado realmente a Deus? Será que nós temos buscado alegria nele? Em Deus? Ou nós estamos ainda procurando alegria em um monte de coisa? Um monte de coisa às vezes mundana, para satisfazer esse vazio, que eu não sei por que existe. Porque se nós temos a provisão de Deus, por que existe? Existe porque muitas vezes nós somos egoístas, nós estamos inclinados aos nossos desejos da carne, nós queremos aquilo que nos satisfaça de 2, 3 minutos só. Mas não queremos aquilo que nos satisfaz na eternidade. Então, meus irmãos, nós precisamos de provisão, provisão verdadeira. Precisamos de proteção, precisamos de provisão. Em último lugar, nós precisamos de promessas. Promessas. O versículo 6, vamos ler juntos? Versículo 6, Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista, meus irmãos, ele encerra esse Salmo 23 com promessas divinas que geram esperança para a nossa alma. Promessas para essa vida. Ele diz: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A boa vontade de Deus é o seu amor, é a sua afeição, é a bondade especial de Deus para com seus servos. O Salmo 31, 19 diz assim: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. E lá no Salmo 86, 5, o salmista diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Meus irmãos, Deus é bom. Deus, ele é eternamente bom. A bondade de Deus é revelada na pessoa de Cristo, quando ele entrega a Cristo, sendo nós ainda pecadores. É uma bondade espiritual, onde ele nos provê tudo aquilo que é suficiente para nós, como nós falamos, mas ele o faz porque ele é bom, porque ele exerce essa bondade para conosco. Até o arrependimento, que hoje foi estudado. Lá em Romanos 2, 4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo faz essa pergunta. A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Então, se você se arrependeu, se hoje você é um servo de Deus, sabe o que foi? Foi a ação bondosa de Deus na sua vida. Não é porque você é melhor do que os outros, não é nada disso. É porque Deus foi bom para você. Por isso que hoje você se arrependeu e você está na presença do Senhor. Mas também a misericórdia seguirá, nos seguirá. A misericórdia, meus irmãos, ela é um sentimento de emoção que resulta numa ação graciosa de Deus. É ter compaixão, é ter piedade, é ser gracioso com aquele que está na miséria. O livro dos Salmos é interessante, é o que mais menciona essa palavra. Você pode fazer uma pesquisa depois. Ele menciona pelo menos 92 vezes a misericórdia de Deus. E muitas vezes ao lado da bondade. A bondade e a misericórdia e a bondade, sempre juntas. Porque Deus, ele é misericordioso. Deus, a misericórdia de Deus, meus irmãos, nos livra daquilo que nós merecemos. Daquilo que nós merecemos, que é a condenação. Deuteronômio 4, 31, Moisés, ele fala disso. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. O Salmo 145, 8 fala: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então a misericórdia de Deus nos acompanha.
Porque Deus, meus irmãos, Ele não nos dá aquilo que realmente merecemos como pecadores. Ele nos livra disso. A misericórdia de Deus, ela nos acompanha, porque Deus, Ele vai ali onde o nosso pecado está mais atuante e nos resgata e nos transforma e nos dá graça para enfrentarmos isso. Deus é longânimo para conosco. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos totalmente perdidos. O que você faria com alguém que erra continuamente? Nós somos tão pobres em perdoar. Às vezes nós somos miseráveis em perdoar comparado à grandeza de Deus. Porque às vezes a primeira coisa que a pessoa faz conosco, contra nós, nós já iramos, já não queremos perdoar. E Deus? O aborrecimento que Deus, todos os dias nós causamos a Ele. Aí você fala, mas Deus é Deus. Por Ele ser Deus e ser misericordioso, é que a misericórdia dEle é maravilhosa, porque Ele não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Eu ainda tenho a obrigação de perdoar, porque a palavra de Deus me obriga a tal. Mas Deus, meus irmãos, Deus, Ele é misericordioso porque Ele quer. Por isso que Ele diz, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E Ele não tem necessidade nenhuma de ser misericordioso. Se Ele não tiver misericórdia, isso não vai mudar Deus, isso não vai desgastar Deus, isso não vai alterar nada em Deus. Porque se Deus não tiver misericórdia, Ele vai exercer a justiça, e a justiça de Deus é justa. E quando Ele exerce a justiça, Ele está fazendo aquilo que é próprio do ser dEle, Ele está sendo justo. Então, Deus não deve misericórdia a ninguém. Se Ele o tem porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é gracioso. E essa misericórdia nos acompanha, porque são promessas permanentes, todos os dias da minha vida. São promessas, irmãos, que não nos abandonam. A bondade é hoje, como foi ontem e como será, até o final, até o último dia. A bondade e a misericórdia de Deus são permanentes na nossa vida, porque esse é o nosso pastor, esse é o supremo pastor. Mas também há promessas, precisamos de promessas para a vida futura. O texto fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi, quando escreve isso aqui, talvez ele estivesse fazendo alusão da adoração lá em Jerusalém. Claro que o templo ainda não estava pronto, mas Jerusalém era o lugar de adoração. Contudo, aqui é um elemento profético. Davi era um profeta também. E esse texto ele aponta para a habitação eterna, para Jerusalém celestial, para os novos céus e a nova terra. 2 Pedro 3,13 diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos quais habita, nós cantamos isso aqui. Morar com Deus, meus irmãos, por toda a eternidade. Essa é a grande promessa, essa é a grande esperança. É a vida eterna, dada por Cristo. É a volta ao Éden, da onde nós fomos expulsos. É a volta lá ao Éden. É a restauração da comunhão plena com o Criador. Ainda nós não chegamos em casa, mas nós estamos indo para lá. Nós estamos caminhando para lá. Esse é o desejo, essa esperança. Essa, meus irmãos, é o vislumbre da glória de Deus. Isso deve fazer com que a gente almeje isso, de fato e de verdade. Filipenses 3,20, Paulo fala, pois a nossa pátria está onde? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está lá. Estamos caminhando para lá sob o cuidado desse pastor. Essa promessa, ela gera esperança e certeza. Aqui entra uma coisa que é interessante, que novamente eu quero pontuar. Não é qualquer esperança. Não é qualquer esperança. É uma esperança realizada. Já ouviu falar disso? Fala, pastor, uma esperança que é realizada não é mais esperança. Não, mas essa esperança, ela não é qualquer esperança, porque se você tem esperança de alguma outra coisa, aquilo pode ou não pode realizar. Ah, eu tenho esperança que eu vou ser promovido, eu tenho esperança que meu filho vai passar na faculdade, tenho esperança que eu vou receber uma indenização, esperança, mas aquilo pode acontecer como não pode acontecer. Então não é uma certeza. Agora essa esperança aqui não, ela é uma esperança porque nós estamos aguardando, ainda não aconteceu plenamente, mas vai acontecer, é certo que aconteça.
Por isso que é uma esperança realizada. E por que é uma esperança realizada? Porque Cristo é o fiador dessa esperança. Ele é a garantia. 1 João 2,25 fala: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quem fez? Cristo fez. Aquele que é a verdade, aquele que não pode mentir, Ele fez essa promessa. A esperança é realizada por quê? Porque Deus é fiel. Hebreus 10:23 fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel. Esse fiel, quem é fiel é Deus. Então, se Ele fez a promessa, vai acontecer. O plano não vai mudar, vai acontecer. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos revela e nos fortalece na esperança das promessas de Deus. Paulo fala disso lá em Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você quer se fortalecer na esperança, num mundo que não pode te dar esperança? O mundo não pode te dar esperança. Homem nenhum pode te dar esperança. Nada pode te dar esperança. Mas você quer esperança verdadeira? Está aqui, na palavra de Deus. Console-se com isso. Porque o Espírito Santo, ele nos abre o entendimento para nós termos essa esperança nessas promessas maravilhosas de Deus. Romanos 15:13, ainda Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa esperança, meus irmãos, ela não vem com chavões, não vem com autoajuda, não vem com nada, ela vem com a revelação, através das Escrituras, das verdades do Espírito Santo de Deus. É Deus abrindo o nosso entendimento para nós compreendermos isso aqui, é iluminando e falando: olha, essa é a sua esperança, creia nisso, viva por isso, coloque a sua confiança nisso, porque são promessas que não tem como voltar atrás. Então precisamos, irmãos, de esperança. Quem não precisa de esperança? Por falta de esperança, muitos hoje estão desesperados. Desesperados, que o desespero é isso, é a falta de esperança. E a gente tem visto tanta coisa, tantas pessoas, irmãos, fazendo coisas terríveis. Por quê? Não tem mais esperança. Perderam, colocaram no dinheiro, o dinheiro acabou, a pessoa se mata. Coloca em alguém, às vezes num casamento, às vezes num relacionamento, a pessoa vai embora, o abandona, e aí a pessoa se desespera, mata o outro, comete um crime passional, como está cheio nos nossos dias, todos os dias a gente vê falar nisso, porque não tem esperança. As pessoas estão sem esperança porque querem colocar em coisas que não podem dar. As pessoas são falhas, são mortais, elas vão embora, elas decepcionam, as pessoas morrem. Não coloque sua esperança nisso, porque se você colocar, você está fadado a encontrar não a esperança, o desespero. A sua esperança precisa estar nas promessas maravilhosas de Deus, que não pode mentir, aquele que não pode voltar atrás. Então você precisa de esperança. Você precisa de esperança, eu preciso de esperança. Conclusão, irmãos. O Supremo Pastor de nossas almas, ele sabe do que nós precisamos. Eu quero que você entenda e saia disso, essa verdade principal. Olha, quem sabe do que você precisa não é você mesmo. Você acha que pensa, eu acho que eu penso, mas quem sabe é Deus. Então, se você realmente quer saber, procure, busque a Deus. Ele, esse Supremo Pastor, ele nos supre de tudo que realmente nós precisamos. O que nos cabe é nos humilhar e reconhecer que muitas vezes nós estamos buscando coisas das quais não precisamos. Não precisamos, irmãos. Almejamos algo que não é realmente o que mais precisamos. Desejamos aquilo que não trará a satisfação plena ao nosso coração. Nos esforçamos, às vezes trabalhamos por isso, por coisas que não vão dar plena satisfação ao nosso coração. Enquanto deixamos aquilo que realmente precisamos de lado. Então nós devemos nos entregar a nossa vontade a esse pastor, como Davi fez, como ovelha mansa, dependente, frágil, e que se deixa guiar por esse pastor. Não seja rebelde,
Não faça como aquela ovelha rebelde lá que precisa do pastor ir lá com o cajado e puxar ela de volta. Não se rebele. Tantas pessoas estão se rebelando, querendo viver as suas próprias vidas, nas suas expectativas, e estão se frustrando e vão se frustrar. Cedo ou tarde, vão se frustrar. Porque estão preferindo guiar suas próprias vidas do que deixar o pastor guiar as suas vidas. O que mais precisamos, meus irmãos, é o que o Senhor Jesus nos concede, é isso: repouso e descanso. O pastor sabe onde podemos encontrar mudança. O pastor nos dá nova direção e nos renova. Orientação. O pastor nos guia pelo caminho de Deus. Companhia. O pastor vai conosco. Proteção. O pastor nos guarda dos inimigos. Provisão. O pastor nos dá aquilo que necessitamos, daquilo que precisamos. Promessas. O pastor nos dá a verdadeira esperança. E eu pergunto para você nessa noite, você pode dizer, como o salmista diz no início: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você pode dizer isso? Que você possa dizer isso. Que você possa realmente declarar no mais profundo do seu coração e com toda a convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus, meus irmãos, nos ajude. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, o nosso supremo e único pastor. Amém? Pai amado, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Ó Deus, quantas vezes nós temos corrido atrás de coisas que, por mais importantes que são, mas não são aquilo, ó Deus, que nós mais precisamos. E quantas vezes, ó Pai, nós temos deixado aquilo que mais precisamos em segundo plano. Ó Deus, reorienta a nossa vida. Nos direciona, ó Pai. O Senhor é o supremo pastor. Guia-nos, ó Deus. Puxa-nos de volta para os teus caminhos. Dá-nos, ó Deus, aquilo que precisamos. Mostra, ó Deus, desvenda os nossos olhos para perceber o quanto necessitamos do Senhor. Quebranta o nosso coração para que sejamos ovelhas humildes. Não venhamos, ó Deus, nos rebelar contra o supremo pastor, mas obedecê-lo na orientação que ele nos dá. Ó Pai, ajuda-nos, abençoa-nos, derrama sobre nós a tua graça. Ajuda, ó Pai, a cada um dos teus servos que aqui estão. Que cada um, ó Deus, possa dizer como salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus. Amém.